Bem-vinda ao Poder da Alma, um espaço de verdade e poder interior. Eu sou a Marta, mentora e praticante de medicina energética. Neste podcast partilho contigo a minha jornada de alinhamento com a alma, que começou com uma doença autoimune. Falamos da jornada da vida e de como os bloqueios são, na verdade, portais para viveres em verdade com a tua essência. Se estás pronta para ativar o poder da tua alma, este podcast é para ti. Olá, alma linda! Bem-vinda ao 6º episódio do podcast Poder da Alma. Já vai há algum tempo que eu não gravava um podcast, acho que já passaram 2 meses, e eu quero começar por dizer que há uma explicação para isso. No entanto, o meu compromisso com o podcast é trazer mensagem quando eu sinto realmente que há algo importante a partilhar e também que eu estou completamente alinhada nessa partilha, ou seja, quando eu sinto que a minha alma deseja partilhar. Porque há momentos que nós simplesmente sentimos em estar mais recolhidos, há processos intensos que muitas vezes nós estamos a viver e que fazem com que a nossa energia esteja concentrada nesses processos e nós não queremos estar tão expostos. E então o meu compromisso e a minha garantia é que realmente quando sai um novo episódio é porque realmente eu senti no meu coração a vontade de partilhar, é porque eu me senti inspirada e está completamente alinhado com a minha alma e é também quando eu sinto que o tema é importante e que vai, no fundo, acrescentar valor. Ou seja, eu não vou gravar podcast só para dizer que tenho muitos episódios, só para ter uma frequência e não perder ouvintes. Não, eu vou gravar quando realmente eu sinto que é o momento de gravar. Dito isto, e eu estive então alguns meses sem gravar nenhum episódio, porque de facto eu estava a passar por uma verdadeira travessia, um processo bastante intenso, bastante profundo, e hoje, uma vez que já passaram também alguns meses, eu consigo olhar para aquilo que eu atravessei com outra consciência e consigo perceber também o que é que estava a acontecer na altura. Porque quando estamos no meio do furacão é muito difícil nós conseguirmos perceber o que é que está a acontecer, não é? Quando estamos no meio do caos é muito difícil nós entendermos o que é que está a acontecer. E felizmente não é que o caos tenha passado completamente, mas o meu caos interno acalmou, porque eu consegui não só usar o tempo e as minhas ferramentas para voltar ao meu alinhamento, mas também percebi que eu não posso estar à espera que o caos simplesmente passe, não é? Porque nós não conseguimos controlar o que está a acontecer lá fora. Apenas conseguimos controlar aquilo que está a acontecer dentro de nós. Então, o episódio de hoje vai ajudar aquelas almas que se calhar estão a viver momentos onde elas se sentem até um pouco desesperadas, sem esperança, que estão a vibrar na limitação, que não conseguem ver uma saída, não conseguem sentir a possibilidade, que perderam a esperança. Este episódio é para essas pessoas, porque eu fui uma dessas pessoas. Apesar de todas as ferramentas, de todo o caminho que eu já tinha feito, apesar disso tudo, eu também caí aí. E foi uma das razões pelas quais eu estive também ausente do podcast. Embora aquilo que aconteceu não foi algo que aconteceu há 2 meses atrás, foi algo que aconteceu há mais tempo, aconteceu no início de abril deste ano, mas as repercussões, as consequências, elas foram muitas e é tão interessante porque nós sentimos as consequências no momento e sentimos as consequências a curto prazo e a longo prazo. E eu vou partilhar aqui a minha experiência porque eu sei que pode ajudar outras pessoas que talvez tenham vivido algo semelhante e que, se calhar, tal como eu,
não se apercebem que aquilo que elas estão a viver no momento é ainda a consequência de algo que aconteceu no passado. E eu já sabia disto tudo, não é? Mas é tão interessante como nós caímos ainda. A palavra que me veio foi armadilha, não é bem armadilha, mas no fundo, é a nossa incapacidade em lidar com as emoções. As emoções, elas são tão avassaladoras que o nosso corpo, de forma muito inteligente, e é interessante, eu falei sobre isto no último episódio, eu falei sobre a bagagem emocional, é tão interessante isto. Mas o nosso corpo, então, de forma muito inteligente, ele encontra uma adaptação à dor emocional aguda. Quando nós estamos a passar por uma dor emocional muito forte, que o corpo não consegue processar, não consegue dar conta, e ele arranja uma forma, ele adapta-se para nós conseguirmos viver mesmo estando expostos àquela dor, mas para não estarmos a sentir sempre aquela intensidade. Então é muito sobre isto que eu vou falar. Então em abril aconteceu uma situação familiar com o meu pai que funcionou no fundo como um gatilho de partes minhas que eu ainda precisava de olhar para elas, partes minhas feridas, condicionamentos, formas de reagir que eu ainda precisava de mudar, mas que eram feridas muito profundas, que eram programas muito cristalizados da minha infância. Então, o que aconteceu fez-me entrar em modo de salvadora. E quando nós entramos em modo de salvadora do outro, isto pode trazer aqui uma série de implicações para nós. Quando nós entramos em modo de salvadora e até conseguimos de facto ajudar o outro e o outro colabora, as coisas até fluem. Provoca desgaste em nós, obviamente, mas se nós virmos os resultados, nós sabemos que eu estou a fazer aquele esforço, mas eu estou a ver os resultados, não é? Então há uma motivação para continuarmos, porque sentimos que o esforço não está a ser em vão. No caso desta situação que aconteceu, eu entrei em modo salvadora, que no fundo era o meu modo, no fundo, default, não é? O default mode, modo por defeito, em mim, e isto aqui muito em relação à maioria das pessoas, embora eu já tivesse mudado muito ao nível profissional, porque era assim muito, até com clientes, eu queria tirar os clientes da dor, eu queria salvá-los da dor, mas fui percebendo com o tempo que nós não salvamos ninguém, nós simplesmente facilitamos o processo de cura, não é? Mas a pessoa tem que querer curar-se, ela tem que querer a mudança, ela tem que estar mais comprometida com a sua nova realidade do que com a realidade antiga ou a realidade atual. E neste caso eu comecei muito rapidamente a desgastar-me porque o meu lado salvadora não estava a conseguir os resultados que queria. E então eu comecei a sentir-me frustrada, impotente, desesperada, porque eu queria ajudar o meu pai e ele não aceitava ajuda. Isto é um padrão já antigo dele, mas claro, não é? Ninguém gosta de ver os pais a sofrer, ninguém gosta de ver aqueles que nós amamos a sofrer e eu tentei de tudo, não é? Eu tentei, não apenas eu, a família também, mas eu dei por mim a tentar mesmo de tudo, a cuidar dele de uma forma até obsessiva, porque eu estava a tentar de todas as formas ajudá-lo a recuperar, que ele teve uma queda. Mas quando as pessoas não querem ajuda, não há nada que nós possamos fazer. Então, o meu sistema nervoso começou a colapsar. E começou a colapsar precisamente por causa disso, por causa deste desapego que eu tive que começar a fazer. Eu tive que começar a aceitar que o outro não quer ajuda, que o outro pode fazer as suas escolhas, não é? E nós não conseguimos mudar. Então eu, no fundo, dei de caras com esta impotência que ela já existia dentro de mim, já não era de agora, e o meu sistema nervoso começou a colapsar. Porquê? Porque ele não conseguia sair deste estado de hipervigilância, com medo que o meu pai voltasse a cair, com medo que ele voltasse a precisar de alguém e não está lá ninguém.
mas ao mesmo tempo ele não queria ajuda. Então era como se, era um conflito interno, não é? Era um conflito interno, porque parte de mim sabia que não podia fazer nada e outra parte minha não conseguia desligar. E levou-me de facto a um burnout que eu não tive sequer a consciência na época. Eu lembro-me que tive mais de um mês com insónia e já era uma consequência do burnout e eu não me tinha apercebido. Eu só me apercebi que de facto eu tive um burnout, mais ou menos em finais de julho. E então, o que é que aconteceu nesse momento? Além do burnout, além do meu sistema nervoso ter colapsado completamente, além de eu ter que trabalhar este arquétipo da salvadora de forma muito profunda, de ter que me desapegar emocionalmente do que estava a acontecer. Portanto, só isto por si só já era um trabalho muito profundo, mas além disso, aconteceu ainda algo mais. Na altura em que este evento aconteceu, eu estava num momento profissional de bastante expansão, as coisas estavam a correr bem, estavam a fluir, mesmo em termos de abundância financeira, felizmente estava a correr muito bem. E quando isto aconteceu, eu ativei um gatilho antigo, e um gatilho que aqui eu acredito ser de vidas passadas, que dizia que quando nós estamos a expandir, podemos cair. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu estava a expandir, as coisas estavam a correr muito bem e acontece aquela situação e houve uma queda, pelo menos houve uma queda energética, vibracional, emocional, não é? Eu estava numa vibração elevada e vim cá para baixo, para uma vibração muito baixa, e o problema é que eu não conseguia sair daquela vibração, porque eu fiquei a vibrar no desespero e na impotência durante muito tempo. E então o meu sistema aprendeu, ou melhor, fortaleceu a crença de que quando estamos a expandir, pode ser mau porque podemos cair. E é pior cair do que nos mantermos em baixo. É pior lidar com a queda do que nos mantermos em baixo. E eu demorei imenso tempo a perceber isto. Eu fui percebendo isto porquê? Porque de facto eu interrompi a partir dali o movimento do fluxo da vida. A vida estava a fluir e por causa do que aconteceu e porque o meu inconsciente não queria voltar a cair, eu interrompi o movimento do fluxo da vida. Eu comecei a comunicar à vida de não quero crescer, não me quero mover, eu quero estar quietinha no meu canto, no meu espaço, não quero que nada aconteça, porque eu não quero, nem tenho recursos internos para lidar com mais coisas. Era isto que estava a acontecer. Então eu tive que começar a cancelar programas, retiros, consultas, tive que ficar de baixa, ou seja, a minha vida começou literalmente a estagnar. Mas o pior é que de facto eu tinha momentos em que eu conseguia elevar a minha vibração durante algum tempo, mas depois eu voltava lá para baixo. E às vezes eu voltava para um lugar que ninguém quer estar. Eu voltava para um lugar de depressão, de ter pensamentos do género: não quero mais viver, eu não quero mais estar aqui, não tinha vontade de fazer nada. Era literalmente uma depressão, mas eu demorei muito tempo a perceber isto. Eu demorei muito tempo, apesar de todo o autoconhecimento, apesar de todas as ferramentas. Então é muito importante falar sobre isto, porque certamente que eu não sou a única pessoa, não devem existir imensas pessoas a passar por algo semelhante, por momentos destes em que elas sentem desmotivação, desencorajamento, falta de vontade de viver e nem sequer falam sobre isso, porque eu tinha vergonha de falar sobre isso, eu tinha vergonha de dizer que tinha este tipo de pensamentos. E eu sabia que aqueles pensamentos não vinham da minha essência. Eu sabia disso. Porque eu sei que a nossa essência, ela é alegria. A nossa alma é alegria, é amor. Não é suposto nós sermos pessoas
amargas. Não é suposto. Quando isso acontece, são camadas que estão a sobrepor a nossa essência e nós começamos a vibrar nessas camadas. Então, o que aconteceu foi que muito recentemente, e eu precisei de ajuda para realizar que o lugar onde eu estava não era natural, não é aquilo que estava a acontecer não era normal. Mas eu estava tão focada na limitação que eu precisei de ajuda, precisei que alguém me mostrasse, que alguém me dissesse: Marta, o que tu estás a viver não é normal. Tu consegues mudar a tua realidade facilmente, porque eu tinha-me esquecido de tudo aquilo que eu ensino. Eu estava a vibrar tão no desespero que eu tinha-me esquecido de tudo aquilo que eu ensino. Portanto, isto pode acontecer a qualquer pessoa, quer as pessoas que tenham ferramentas, quer as pessoas que não tenham ferramentas. Então eu tive a sorte de ter uma amiga que se preocupa comigo e que me ajudou a realizar que aquilo que estava a acontecer era autossabotagem. Era eu que estava a parar o movimento da vida. Era eu que não estava a conseguir conectar-me à minha essência. Eu tinha momentos desses, eu tinha momentos em que eu conseguia sentir a alegria, sentir a gratidão, só que eram só momentos. Rapidamente passava, rapidamente eu voltava para o vazio, sentia muita tristeza, sentia vontade de chorar muitas vezes, e não era normal. Isto não é normal. Então, eu comprometi-me comigo mesma, depois de falar com essa minha amiga, a ir a fundo e a procurar realmente o que é que estava aqui em mim a manter-me presa neste lugar de limitação, de desespero, de tristeza. E eu fiquei mesmo, assim, há uma parte de mim que ficou surpreendida, outra parte de mim que disse, exato, faz sentido, mas de facto eu fiquei surpreendida porque aquilo que eu encontrei tinha a ver com este evento que aconteceu em abril. Houve uma parte minha, uma parte da minha alma que não conseguiu lidar com aquele desespero, que não conseguiu lidar com a dor emocional. Então, o que acontece quando nós estamos a viver um evento emocionalmente intenso, o que acontece é que a alma fragmenta-se. Há uma parte nossa que se fragmenta e que, no fundo, guarda aquela dor nessa parte fragmentada para ser mais suportável, para nós não estarmos sempre a sentir aquelas emoções, para nós termos momentos em que conseguimos funcionar normalmente, não é? Porque senão ficamos ali presos constantemente na tristeza. Só que essa parte continua ali. E além de continuar ali, vai fazer com que nós sintamos um vazio, não é? Porque é uma parte que está fragmentada, nós não estamos inteiros. Então eu percebi-me disto, eu percebi-me que houve uma parte minha que ficou fragmentada, foi como um biochoque para mim, foi uma experiência traumática, e esta parte, ela desconectou-se criou uma fragmentação no meu inconsciente, não é? Guardou aquela dor e eu ultimamente, era mais ultimamente, que eu estava a vibrar muito nesse desespero, nessa limitação, nessa tristeza e não estava a conseguir conectar-me com as possibilidades. E no momento que eu descobri isso e que comecei a curar isso, a minha energia começou a mudar de uma maneira incrível. É até inacreditável as mudanças que ocorreram num curto espaço de tempo. Eu comecei a sentir novamente a vontade de trabalhar, que eu não tinha. Comecei a sentir novamente a vontade de criar coisas novas, que eu também não tinha. Ganhei novamente entusiasmo. Comecei a ver os problemas à minha volta como desafios, não é? Comecei a olhar para as coisas com uma perspectiva completamente diferente. E quando nós fazemos isso, quando nós olhamos para os problemas de uma forma diferente, mais leve, as coisas perdem o peso, não é? Eu estava sempre a olhar para os problemas que estavam a acontecer na minha vida de uma forma muito pesada, de uma forma muito impotente, a partir do sofrimento, sempre. Não estava a conseguir olhar para as coisas de uma forma leve. Aceitar as coisas tal como são e olhar para as coisas de uma forma leve.
e tudo começou a mudar num curto espaço de tempo. Para quem me está a ouvir, só para ter uma ideia, eu estou a gravar este episódio no dia 4 de setembro e eu comecei a fazer esta cura anteontem, no dia 2 de setembro. E no espaço de 2 dias já estou aqui a gravar este podcast, porque eu até queria ter gravado ontem, mas não consegui. Num curto espaço de tempo, em espaço de horas, eu consegui mudar a minha energia completamente. Já consegui criar um novo programa que vou lançar agora em setembro e que tem a ver com isto. Eu imediatamente senti a minha alma a pedir-me para ajudar pessoas que estão a passar pelo mesmo que eu acabei de viver, porque eu acho que até era arrogante da minha parte, foi arrogante da minha parte, achar que por ter todas as ferramentas que eu tinha, que eu não iria passar por isto novamente, não é? Porque eu já tinha vivido situações assim no passado e já tinha trabalhado as consequências dessas situações. Situações, não é que elas emocionalmente fossem mais intensas, mas nós racionalmente achamos que, sim, faz sentido. Sim, perdi o meu avô, é a perda de uma pessoa, ou o meu namorado acabou comigo, também é uma situação mais intensa. E eu olhava para esta situação, racionalmente achava que não era tão intensa como as outras que eu tinha vivido. E não estava a ser verdadeira comigo própria, não estava a ser verdadeira com aquilo que eu tinha sentido. Eu lembro-me que depois dessa situação acontecer, eu tive uma semana de férias no Algarve e eu lembro-me muito bem de passar aquela semana numa tristeza profunda. Eu estava irreconhecível. O meu marido e os meus filhos diziam que eu estava irreconhecível. E eu sei que eu mantive esse padrão até há poucos dias atrás. Não sempre, eu não estava sempre triste, mas tinha muitos momentos de tristeza profunda. Tinha muitos momentos de limitação, de não conseguir acreditar que a vida podia mudar. Então, é tão incrível como é que uma parte nossa que fica presa na dor nos pode condicionar de uma forma tão brutal. É incrível, é incrível. E passar por isto também me ajuda a sentir ainda mais compaixão pelas pessoas que estão a passar por situações destas, pelas pessoas que não conseguem mudar, que não têm recursos internos para mudar, porque de facto elas sentem-se péssimas. Era assim que eu me sentia, eu sentia-me péssima. E é tão interessante também porque agora eu sinto ainda mais compaixão por mim, porque eu achava que por ter as ferramentas eu não devia passar por isto, mas na realidade eu tenho que estar mais atenta ainda a mim, não é? Porque é aquele condicionamento que se cria de eu já fiz aquele caminho todo e não, agora não passo pelo mesmo, não vou repetir o passado. E como temos essa crença, como temos essa percepção, acabamos por não valorizar os sintomas e não estarmos tão atentos àquilo que está realmente a acontecer. Então, o que é que eu quero que tu leves daqui? Tu que me estás a ouvir, o que é que eu quero que tu leves daqui? Eu quero que tu percebas que se tu estás a sentir depressão, tristeza, desespero, limitação, frequentemente, se tu tens pensamentos negativos frequentemente, se tu tens, não tens vontade de viver, isso não és tu. Essa é uma parte tua que está ferida. Essa parte não é a tua essência. Isso é uma parte que precisa de ser vista com compaixão, com verdade, com aceitação. E é nisto que eu te quero ajudar. Eu vou lançar uma sessão de cura em grupo em setembro, vai ser logo a seguir ao equinócio, para precisamente ajudar as pessoas que têm estas partes feridas, estas partes fragmentadas, que estão presas no desespero do passado. No fundo, estas partes elas ficaram lá atrás, presas lá atrás, no passado. E estão constantemente a reviver a mesma dor. Elas estão à espera de serem vistas. Então começa já a refletir sobre uma situação que aconteceu na tua vida, que tu sentes que foi muito difícil lidar com isso, mesmo que tu até aches que
Mas eu consegui ultrapassar. Mas volta lá outra vez. Traz essa situação para a tua memória. Permite-te lembrar e permite-te mergulhar no teu corpo e perceber o que é que tu sentes no teu corpo quando tu te lembras disso. Quando tu trazes a memória para o teu consciente, o que é que tu recordas e como é que isso te faz sentir no teu corpo? Porque se tu ainda sentires as emoções que tu sentiste lá atrás, quando isso aconteceu, isso é um sinal claro que há uma parte de ti que precisa de ser vista, que precisa de ser curada. Então, respira agora fundo, fecha os teus olhos e permite-te recordar uma situação do passado em que tu sentiste desespero. Talvez te tenhas sentido impotente, profundamente triste, até desiludida. Traz essa situação para o teu consciente e observa o teu corpo. Quando tu te recordas desse evento em específico, o que é que tu sentes no teu corpo? Que sentimentos é que isso te traz? Às vezes tu podes não sentir, não ter sensações no corpo. As pessoas que estão muito congeladas emocionalmente, elas não sentem as emoções no corpo. Mas talvez isso te faça sentir a tristeza ou o desespero que tu sentiste lá atrás. E tu podes falar para essa parte tua e acolher agora. Podes acolher esse desespero, podes acolher a tristeza. Lá atrás, se calhar, não tiveste recursos para o fazer, não conseguiste lidar com essa dor, mas agora, se calhar, consegues fazê-lo. Agora, se calhar, consegues olhar para essa parte tua e dizer que tu vês a dor, que tu vês a tristeza. E fiquei uns minutos com essa parte tua, simplesmente a reconhecer a dor que está aí presa há tanto tempo que tu foste incapaz de reconhecer quando esse evento aconteceu. E certamente que a tua alma te vai agradecer por este momento de reconhecimento da dor. Muitas vezes são estas partes feridas que geram sintomas também físicos. E tu podes remover essas camadas, podes curar e regressar também tu à tua alma, tal como eu consegui regressar à minha essência, tu também consegues regressar à tua alma. Com presença, com verdade, é apenas isso que a tua alma te pede. Lembra-te que a tua essência ela continua intacta, ela continua aí, por baixo dessas camadas. E se estás a sentir limitação, se sentes que não consegues sair de algum ciclo que se repete, de algum padrão, alguma situação, é uma parte ferida tua. Porque existem infinitas possibilidades, só que tu só vais sentir as possibilidades quando estás a vibrar na tua essência. A tua essência, ela sabe que as possibilidades são infinitas. Ela sabe que pode mudar a realidade num instante. A limitação vem sempre das partes feridas. E eu sei que quando nós estamos a vibrar nessas partes feridas, nós acreditamos nas histórias que essa parte conta. Eu sei o quanto é difícil sair daí. E também sei que é possível sair. Respira fundo, agradece ao teu corpo, agradece-te a ti por este momento de escuta, de presença. E se sentires em estar comigo na sessão em grupo que vai acontecer então por volta do equinócio de setembro,
Eu vou deixar o link neste episódio para saberes mais informações e se sentires também em partilhar este episódio, por favor, envia para alguém que tu sintas que pode beneficiar de ouvir esta partilha e vemo-nos então no próximo episódio. Deixo-te com um grande beijinho com muita luz. Obrigada por estares desse lado. Se sentiste verdade no que ouviste, partilha o episódio com outras pessoas e segue o podcast. Continua a viver em verdade e a honrar o poder da tua alma. Vemo-nos no próximo episódio.